OnePlus 9R. Fazer um review da forma mais simples possível. E o mais importante, eu vou te ajudar a decidir entre ele e o S20 FE. Qual dos dois vale mais a pena? Não tem uma resposta perfeita para essa pergunta, porque vai depender muito do que cada um busca em um aparelho nessa faixa de preço. Eu acho esse um dos nomes mais inteligentes já criados para uma marca de celular. OnePlus. Plus. Qual é o plus? Qual é o extra que você leva quando você compra um aparelho desta marca? Algum tempo atrás, quando alguma pessoa comprava um aparelho desta marca, ela estava conseguindo levar recursos extras pagando menos. Essa era a ideia inicial da marca. Você consegue levar um Plus pelo mesmo preço. Só que com o passar do tempo, isso foi mudando. A empresa, ela não só conseguiu perceber que ela conseguia oferecer um Plus para as pessoas pagando menos, como ela conseguia elevar a qualidade dos produtos que ela vendia. Só que para elevar a qualidade, ela precisou elevar o preço também. Com o tempo, na minha opinião, a proposta da empresa de oferecer um Plus foi se perdendo. Hoje, quando você coloca lado a lado alguns aparelhos da OnePlus com outros de marcas mais conhecidas e mais renomadas no mundo, é difícil encontrar onde está o Plus de um OnePlus. Talvez para algumas pessoas no sistema. É difícil pensar em comprar um aparelho da OnePlus por ele estar muito caro. Ficou por um tempo sendo o caso do OnePlus 9R, que se a gente tentar encontrar um significado, essas letras que as empresas colocam, a gente pode ter vários sentidos, mas no fundo a gente não sabe. R poderia significar para alguns requentado, reciclado, porque o OnePlus 9R, na verdade, se você for olhar as especificações, é o OnePlus 8T, apenas com Snapdragon 870. R também pode significar em inglês right, ou seja, correto. Esse aqui seria então o aparelho no qual a OnePlus voltou a acertar no preço versus o que ela oferece. Começando aqui externamente, a gente tem construção premium, não tem nada aqui que deixe a desejar, comparativamente falando com o S20 FE, que utiliza plástico. Aqui a gente tem vidro, Gorilla Glass 5 atrás, Gorilla Glass 5 na frente, frame em metal. Nesse ponto, um aparelho completamente premium. Olhando aqui as portas dele, a gente tem uma gaveta de chips que aceita 2 chips, mas não aceita cartão de expansão de memória. O que, se isso for importante para você, o S20 FE tem uma gaveta de chips que aceita cartão de memória. Ela sacrifica um chip, você tem que usar um chip e o cartão de memória, mas ela permite, né, que você use um cartão de memória. Então você pode, se você usa só uma operadora, que é o meu caso, colocar um chip aqui e depois comprar um cartão de memória de 64 GB ou até mais e expandir a memória dele. No OnePlus 9R, se 128 GB estiver pouco para você, aí você vai ter que comprar a versão de 256 GB. O UFS 3.1 de armazenamento rápido, então tanto para utilizar ele no dia a dia, quanto para transferir arquivos aqui. Se você for transferir vídeos ou fotos, ele vai copiar rapidamente. Se resistência à água for importante para você, S20 FE IP68 pode até mergulhar na água. Esse aqui não tem nenhum certificado, mas cuidado com isso, porque a OnePlus faz aparelhos que têm uma resistência à água absurda. Tem um monte de teste, tanto de OnePlus quanto da Realme, dos caras colocando esses aparelhos dentro da água e tirando, e eles continuam funcionando. Então, nesse ponto, o certificado ele não está na especificação, mas esse aparelho aqui não vai morrer com uma água derramada aqui sem querer não, tá? Quanto a isso, fique despreocupado que a qualidade de construção é muito boa. Potência. Aparelhos da OnePlus sempre foram conhecidos por muito tempo por serem flagship killers, ou seja, terem o processador mais forte ou um dos mais fortes do momento. Então, Snapdragon 870 aqui dá e sobra para você utilizar ele no dia a dia, com uma tela em AMOLED, qualidade da tela altíssima. Lado a lado aqui vocês conseguem visualizar que o aparelho da OnePlus ele tem menos borda embaixo. Então ele tem um aspecto de aparelho mais premium. No geral, as bordas dele são mais finas, o que dá ele um aspecto de construção mais premium. Então, se visual é importante para você, ele tem sim uma construção que é mais premium. Olhando aqui também, ó, ainda falando em construção, na espessura
do ressalto da câmera, dá para ver aqui também que temos uma diferença. Esse aqui é maior no S20 FE, no OnePlus 9R é menorzinho, é mais bem feito. Qualidade sonora dele, para quem gosta de ouvir uma música e para quem gosta de jogar. Achei o som dele, que é estéreo, superior ao som do S20 FE, tem mais definição, mais clareza. Em termos de volume eu achei bem parelho, mas infelizmente nenhum dos dois, nem o OnePlus 9R nem o S20 FE tem entrada para fone de ouvido. Se for esse o seu caso, aí você vai ter que utilizar ou um fone USB tipo C, que no S20 FE já vem um, esse é um ponto positivo, ou Bluetooth. Utilizando por Bluetooth, a qualidade sonora dos dois eu achei também bem parecida, só que nas especificações a do S20 FE é superior, tá? Ele tem um DAC que tem mais kHz e mais bits, mas isso na prática eu não senti. Como eu estou ainda mostrando a parte de baixo aqui dos dois, microfones. Normalmente quando você compra um aparelho da China, ele tem um microfone ruim, tirando por exemplo a Huawei, né? A OnePlus, Xiaomi, Realme, são duas marcas que na minha opinião têm microfones ruins. Não é o caso do OnePlus 9R, ele tem um microfone muito bom. Algumas pessoas no teste que eu fiz, que eu vou deixar o card aqui em cima, acharam o microfone dele melhor do que o S20 FE. Eu não achei, mas a diferença eu achei pequena. Você não vai passar raiva utilizando o OnePlus se você quiser gravar ou vlogs ou filmes com a câmera traseira. Bom microfone. Tela por tela, as duas AMOLED. A qualidade da tela da Samsung ainda é melhor, na minha opinião, mas a tela da OnePlus é top também, só não é no nível de uma Samsung. Taxa de atualização igual aqui, os dois 120 Hz, porém um bônus aqui, um plus no OnePlus 9R. Esse aqui tem a alternância de taxa de atualização automática, então ele alterna entre 60 e 120, a depender do que você esteja usando. Os dois aparelhos, se você utilizar com a taxa de atualização em 60 Hz, são extremamente fluidos, tá? Você não vai precisar ficar usando 120 Hz aqui enquanto você está usando o sistema, mas tem gente que gosta. Para quem gosta, o OnePlus ele consome menos bateria do que o S20 FE. Os dois têm a mesma quantidade de bateria, 4.500 mAh, só que a bateria do S20 FE acaba antes. Mesmo se utilizar 60 Hz com 60 Hz aqui, o sistema da OnePlus ele consegue utilizar menos recursos e o tempo de tela aqui para mim foi tranquilo chegar em 7. Nesse aqui não é tranquilo chegar em 7, depende muito do uso. Esse aqui, independente do uso, você consegue 7 horas de tela se não jogar. Se jogar aí já muda tudo, tá? Por falar em jogar, é nessa hora que, curiosamente, eu recomendo mais o S20 FE. Apesar dele ter um processador inferior, Snapdragon 865, contra o Snapdragon 870, vocês viram no teste, quem não viu veja aqui em cima, que esse aparelho superaqueceu demais. Esse aqui, nos testes que eu fiz, ele não aqueceu. Nem superaqueceu, na minha opinião, ele só aqueceu o normal. Então, esse é um ponto aí que para algumas pessoas pode ser também decisivo. Porém, existem vídeos na internet, que aí cada um acredita no que quiser, que mostraram que esse aparelho não superaqueceu. Aqui em casa, testando a mesma coisa, esse aparelho superaqueceu em jogos. No dia a dia, tranquilaço. Resposta de tempo de touch sample rating, que eles chamam. Os dois muito rápidos, para você digitar mensagens ou jogar, zero dificuldade, zero problemas. Eu falei, quando eu falei sobre o S20 FE, do sensor de proximidade virtualizado e não real, que dava problema ou que podia dar problema. Muitas pessoas disseram, não está dando mais problema, o meu não deu problema, o meu nunca deu problema. Esse aqui tem um sensor que é aquele que é usado quando você faz a ligação e coloca a mão aqui para ele apagar a tela, que algumas pessoas disseram que deu defeito. Então, nesse ponto aqui, eu até considero um empate, apesar de eu achar a qualidade do tipo de sensor utilizado no OnePlus 9R superior. Qual é o sistema preferido? Isso depende, tá? O sistema da Samsung, ele tem muito mais recursos do que o do OnePlus. Isso eu também mostrei em vídeo, e eu mostrei, fiz uma breve análise do sistema da OnePlus. Se você é um cara mais simplista, que gosta de velocidade e sem firula, e um sistema que se mantém foguete o resto da vida, é esse cara aqui, o OnePlus 9R. Se você gosta de um sistema cheio de recursos, né, inclusive o DeX, que é um recurso aí para algumas pessoas diferenciado, um plus,
do S20 FE, aí tem que ser no S20 FE que você deve comprar, tá? Apesar desse carinha aqui já ter um recurso de espelhamento também para TV, mas não é equivalente ao que o DeX é capaz de fazer. Então, para jogos, na verdade o OnePlus 9R ele é para ser superior, porque o processador dele é um pouco melhor. E a OnePlus ela utiliza um sistema de resfriamento que é o líquido, né, o VC, que é o Vapor Chamber, mas na prática aqui eu não achei que ele funcionou tão legal como deveria, né? Para quem joga e me perguntou, né, eu jogo, não é mais negócio pegar o Realme GT, que é aquele com Snapdragon 888. Olha, se o foco for só jogo, sim, pega o Realme GT 888. Mas se você quiser um aparelho para um uso mais geral, aí sim eu diria que é para você pegar o OnePlus 9R, porque o Realme GT, ele é um aparelho, na verdade, mediano. De bom ele só tem o processador. O resto todo dele é fraco, microfone fraco, som fraco, tela mais ou menos e câmera bem fraca. Esse aparelho é muito mais aparelho do que ele. Por falar em câmeras, vamos aqui a outra parte na qual geralmente os aparelhos chineses flagship killers pecam demais e a OnePlus triunfa. As câmeras do OnePlus 9R são muito boas. Em várias situações de fotografia eu achei melhores do que as do S20 FE. Então, se você gosta de fotos ou de vídeos, você não passa fome aqui. Pode pegar esse aparelho, e se a dúvida é entre esses dois aparelhos só pela câmera e todo o resto você gostou mais do OnePlus 9R, pode pegar o OnePlus 9R também, porque ele produz fotos ótimas, tanto de dia quanto de noite. Estabilização ótica na câmera principal, 48 megapixels, que é mais megapixel do que do S20 FE, mas eu mostrei na prática que isso não significa muita coisa, depende muito da qualidade do sensor, mas no caso do OnePlus, sim, a qualidade do sensor e da estabilização ótica que tem aqui também, mais a otimização do sistema, em fotos noturnas vocês viram que ele foi bem melhor, na minha opinião, do que o S20 FE. Em vídeos muitas pessoas gostaram mais da calibração de cores do 9R do que do S20 FE. Isso aí vai de gosto. Câmera frontal, importantíssima para algumas pessoas. A câmera frontal do OnePlus 9R é melhor do que a câmera frontal do S20 FE. Então, percebendo que em vários dos pontos eu estou achando o OnePlus 9R melhor do que o S20 FE, então se você for tirar fotos de dia, de noite, gravar vídeos, o OnePlus 9R igual ou superior ao S20 FE, algumas vezes inferior, mas não tantas quanto geralmente acontece com um aparelho chinês de preço similar a um aparelho que está custo-benefício, como é o caso do S20 FE. Geralmente é lavada, como foi, por exemplo, com o Realme GT, né? Sem chance nenhuma para o Realme GT contra o S20 FE no quesito fotografia. Aqui não, aqui foi empate, perdeu algumas, ganhou outras, então ficou legal. A única coisa aqui que você pode achar que você precisa, né, é da câmera telefoto, que não tem aqui no OnePlus 9R, e tem aqui com estabilização ótica. Para que telefoto? Por que não a câmera macro e a câmera para fotos no modo retrato? Esse aqui tem uma câmera dedicada para modo retrato e o modo retrato dele é fraquíssimo. Esse aqui é melhor. Eu gosto da câmera telefoto porque às vezes você está, por exemplo, num lugar e tem, vamos dizer assim, uma barreira de contenção. Você não pode passar dali para tirar foto. A câmera telefoto nada mais é do que uma câmera que você consegue ter um efeito binóculo. É como se fosse um zoom, só que sem perder nenhuma qualidade. Só que quando você faz isso, a tela, a lente, ela treme e aí a foto sai ruim. Então precisa ter uma estabilização ótica para ficar legal. Só com a eletrônica não dá conta. Não dá para você fazer isso com o OnePlus 9R. Mas será que você precisa disso? Esse é um ponto. Muita gente não precisa. Câmera ultra-wide dele achei legal também. Então para câmeras eu acho esse aparelho muito bem servido. Eu nem tinha falado no começo, né? Mas eu gosto muito do trabalho que a OnePlus faz em cores. É uma cor diferente. Você dificilmente vai ver um aparelho dessa cor aí no mercado. Tudo bem que as pessoas geralmente colocam capinhas, né? Dúvida que as pessoas têm sobre o Gorilla Glass, né? Por ser Gorilla Glass 5, a cada geração eles estão, desde a terceira, eles estão melhorando na verdade a resistência a quedas. Cada vez alturas maiores que o vidro não vai trincar. Mas isso significa que eu boto a minha mão no fogo por Gorilla Glass em relação à queda? Nem pensar, meu amigo. Coloque uma capinha nesse bicho aqui. De arranhão não, de arranhão eu já confio hoje em dia
nos Gorilla Glass. Então se você quiser tirar a película que vem nele, que é uma de plástico aqui, Gorilla Glass 5, quiser usar ele no pelo, né, na parte aqui da frente em relação ao arranhão, tranquilo, fica à vontade. Eu acho sim que o Gorilla Glass para arranhão, hoje em dia, ele aguenta bem o tranco. Com o tempo, sei lá, mais de um ano é que vão aparecer pequenos micro riscos. Quem não gosta desses micro riscos, usa aí também uma película de vidro, hidrogel, o que você quiser. Mas atrás e em relação a quedas, na minha opinião, o Gorilla Glass ainda não é confiável o suficiente como ele é para arranhões. Então, se você é um cara desastrado, é bom você pensar em um fundo de plástico, que é muito mais fácil de aguentar uma porrada, não vai ter como trincar. É um negócio que, em termos de digitais, né, eu acho que ele pega, mas essa cor favorece. Essa cor aqui, ela favorece demais. Não dá pra ver praticamente nenhuma digital, tá vendo? Então nesse ponto aqui eu não coloco como ponto negativo por ser vidro. Torna o aparelho mais pesado, mas a BBK sabe fazer aparelhos leves, bem levinho, então não tem problema. É fino também. Em relação a sinal, né, eu fiz um vídeo sobre a questão do fundo em plástico e o sinal, né, que a antena não precisa ser dobrada. A questão da passagem do sinal é muito mais tranquila nos aparelhos com fundo em plástico, mas eu não tive nenhum problema em relação ao sinal desse aparelho, tá? Sinal para ligações que eu falo. Mas quando o assunto foi GPS, esse GPS do S20 FE é pior em termos de precisão, mas ele não me deixou na mão. O OnePlus 9R ele também superaqueceu quando eu estava usando o GPS no Waze, tá? Então ele deu aviso, o aparelho está superaquecendo, preciso desligar para poder me recuperar aqui e depois eu volto. Então na verdade ele não desligou o aparelho nessa hora. Ele baixa o brilho praticamente ao mínimo e continua mandando os alertas de voz do Waze, tá? Ele também não fecha o Waze não. Mas é um negócio ruim, né? Se você não conhece o lugar e quer ir vendo as ruas para as entradas, pode ser que esse aparelho te deixe na mão em relação ao Waze, o que eu acho preocupante, né? Olhando aqui pelo fundo, já aproveito também para falar que os dois têm NFC. Então aquele tipo de pareamento que você aproxima e ele faz o pareamento. Tem aqui, para quem utiliza aquelas tags e tudo mais, uma aproximação no ônibus e tudo mais, mas para pagamentos, ok, NFC nos dois, mas não tem carregamento sem fio nesse cara aqui. Nesse aqui tem. Para mim é uma mão na roda ter o carregamento sem fio, porque eu chego em casa e só boto o meu aparelho em cima do carregador sem fio de noite e já era. Por falar em carregamento, aí o bicho pega aqui pro S20 FE. Esse aparelho aqui vem com um carregador meia boca total de 15 watts e suporta até 25 watts, mas a Samsung não manda. Esse aparelho aqui vem com um carregador 65 watts foguete, que a OnePlus manda. O problema do carregador da OnePlus, que carrega esse aparelho em só 39 minutos, é uma bala, é que é um carregador proprietário. Ou seja, se quebrar ou perder ou danificar o cabo, você vai ter que comprar um carregador original da OnePlus. Se você usar carregadores não originais ou da Qualcomm, ou Ganchard, Baseus, Vention, Ugreen, qualquer um desses, 33 watts, 65 watts, não vai carregar em 65 watts, não vai carregar em 33 watts, vai carregar bem pouquinho. Eu fiz esse teste, então esse é um ponto negativo positivo. É positivo porque a OnePlus te respeita, né, e manda um carregador já premium, que carrega ele muito rápido. Não tem a preocupação de danificar a bateria, porque ele tem um carregamento inteligente. Ele detecta quando você realmente precisa e quando você está dormindo e pode deixar carregando mais devagar. Então de noite ele carrega devagar para não danificar a bateria e tem uma vida útil da bateria muito boa. O OnePlus que eu tive, a bateria dele durou bem mais do que os outros aparelhos que eu já tive. Show de bola nesse ponto a OnePlus. Em relação ao sistema, algumas pessoas me questionaram, né? Poxa, mas se a OnePlus é tão atualizada, por que o OnePlus 9R está no Android 11 ainda e não no Android 12. Esse é um ponto bem interessante que eu gosto de explanar aqui para vocês. A OnePlus ela tem uma política de atualização de sistema e de patch de segurança das mais premium entre todos os fabricantes. Porém, isso não quer dizer que ela seja uma empresa desesperada por atualizações. Ela é uma empresa conservadora. Em que sentido? Ela testa bastante antes de liberar uma atualização. Então, dificilmente ou praticamente impossível você ter um OnePlus e receber uma atualização bugada que vai causar um problema seríssimo ali, que compromete o uso do aparelho, como aconteceu com
a Xiaomi no Mi A3, e como já aconteceu até com a Apple em algumas situações do chip parar de funcionar e tudo mais, isso dificilmente vai acontecer com o OnePlus. Se o Android 12 está com bugs, está com problemas no momento, até nos Pixel, a OnePlus segura a onda e vai esperar ele ficar show de bola para poder liberar para você. Lembrar de um detalhe para quem gosta de ficar com o aparelho por mais tempo, que esse cara aqui, ele está de acordo com o período que a gente está vivendo, ou seja, 2021. Já o S20 FE, ele está um ano atrasado. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse aparelho foi prometido para ele 3 anos de atualização, só que você está comprando ele agora, então você só tem mais 2 anos de atualização. Esse aparelho aqui não, ele é de agora e você tem 3 anos de atualização ainda. Se você se preocupa em ter o sistema sempre atualizado, é melhor você ir no OnePlus do que no S20 FE. Não quer dizer que se esse aparelho aqui ficar em uma versão de Android anterior, daqui a 2 anos, que ele vai estar uma carroça. Isso eu vou avaliar, né, se eu continuar com ele, e eu passo feedback para vocês. Até o momento eu estou utilizando o S20 FE sem ter feito nenhum reset de fábrica e ele ainda continua como novo, com a velocidade e tudo mais de como novo. Uma coisa importantíssima para a galera que se preocupa, né, com o sinal e com quantidade de bandas. Esse aparelho ele não tem a banda B28, o S20 FE tem. Então em alguns lugares que tem disponibilidade lá daquele 4G+, que algumas operadoras chamam de 4.5G, o OnePlus 9R não vai pegar e o S20 FE vai pegar. Por outro lado, o OnePlus 9R tem 5G. Então quando o 5G começar a funcionar no Brasil, se você for pegar um aparelho aí para ficar mais tempo, ele vai funcionar o 5G e o S20 FE não vai funcionar. Por ser Snapdragon 870 e não 865, você tem aqui uma geração de Bluetooth acima, que eu também já fiz um vídeo sobre isso bem no passado, demonstrando que entre as gerações de Bluetooth acontece uma melhoria no pareamento. Ele não confunde quando tem muitos dispositivos Bluetooth, e ele tem alguns recursos como achar o dispositivo, que no Bluetooth 5 do S20 FE você não vai ter. Para Wi-Fi, sem dificuldade aqui, sem diferenças também. Os dois suporte Wi-Fi 6 AX, não o último Wi-Fi 6, que é o Wi-Fi 6E, então nenhum dos dois tem a frequência de 6 GHz. Mas sendo o AX, sendo o Wi-Fi 6, que é o que a maioria das pessoas está migrando agora, os dois pegam Wi-Fi 6. Diferenças aqui importantes para algumas pessoas. Para mim não é muito importante não, viu? Mas para algumas pessoas eu sei que é. Sensor de digitais, velocidade. O do OnePlus é bem melhor, tá? Do que o do S20 FE, que tem que segurar mais tempo. Desbloqueio facial também do OnePlus é mais rápido. Então em termos de desbloqueio, o do OnePlus é melhor, tá? Se isso for essencial para você, na hora de desbloquear, o do OnePlus faz a diferença. O do S20 FE você não consegue fazer isso tão rápido assim, ó. Ele dá erro, ou até que foi. Mas é um pouquinho mais lento. Na prática eu percebi isso assim facilmente, tá? Matando aí de uma vez por todas a cobra e mostrando o pau. Os dois aparelhos valem super a pena, né? Esse aparelho aqui custando, que eu digo, 2.100 mais ou menos. Mesmo assim você ainda está conseguindo achar vários S20 FE menos de R$2.000, a versão 128. Aí vai ficar na sua escolha se você gosta do sistema da OnePlus, se você quer mais tempo de atualização, se você se preocupa com o 5G, se a questão da banda B28, né, e pegar o 4.5G é importante para você, ter resistência à água é mais importante para você, o carregamento sem fio se é importante para você, ou se ter um carregamento mais rápido é melhor para você, se ter um carregador aqui que você pode utilizar, qualquer carregador que ele vai aceitar da Qualcomm, né, de 25 watts, qualquer cabo que você possa comprar, quebrou ou tem um reserva, moleza de arranjar e mais barato, porque esse aqui não é fácil de arranjar original e também é caro. Se a questão da duração de bateria for importante para você, OnePlus. Câmera, eu deixo aí a seu critério, não vai estar errando nenhum dos dois. Microfone, deixa a seu critério, não vai estar errando nenhum dos dois. Som estéreo, né, não vai estar perdendo em nenhum dos dois. Jogatina, os dois, taxa de atualização boa, touch também muito bom. Só a questão do aquecimento aí, que a OnePlus pode resolver com a atualização, e provavelmente ela vai resolver, e pode ter sido um caso aí específico meu, não sei, eu estou só falando o que aconteceu. Aumentar o armazenamento foi importante para você, pegar um de 128
E quando encher, se encher, você botar um chipzinho ali, um SD card, né, se você usa uma operadora só. Ou, se você quer usar os 2 chips mesmo, não precisa de mais armazenamento, 128 tá bom, o OnePlus tá beleza. E eu acho que esse aparelho aqui, ele ainda tem alguns plus em relação a vários outros aparelhos da China. Eu acho que hoje o único aparelho que eu colocaria junto com ele aqui para concorrer com o S20 FE, que é o que a maioria das pessoas está tentando comprar e vendo que não tem melhor, seria o OnePlus 8T, né, que eu considero ele o reciclado do 8T. Fora esse, não tem um aparelho na China hoje que eu acho que consiga competir em tantos aspectos quanto o OnePlus 9R e o 8T com o S20 FE. Eu acho que vale hoje em dia para algumas pessoas sim pagar esse a maisinho do OnePlus 9R, se você quiser as coisas que ele tem que o S20 FE não tem ou que são um pouco melhores nele, né? Claro, levando em consideração que esse carinha aqui você vai correr o risco da taxa e da multa, mais o tempo de importação. E esse aqui você vai achar no Brasil com nota fiscal, garantia de 1 ano só, mas é uma garantia nacional, né? Então, eu espero ter esclarecido todas as possíveis dúvidas aí de vocês, né, em relação a qual que eu pego. Não fiz aquela análise cheia de tomadas e tudo mais, porque não tem como fazer agora aqui em casa, tá? Todos os lugares que eu poderia colocar para filmar o aparelho tem uma caixa de mudança, mas eu espero que dessa forma tenha ajudado um grande número de pessoas aí a definir de que forma elas gastam o dinheiro delas. Esse sempre foi o meu objetivo, né? Conseguir fazer vocês gastarem o dinheiro da forma mais inteligente e mais de acordo com quem você é quando você estiver pensando em comprar uma coisa. Tá bom? Não fui técnico, não quis passar um conhecimento além do necessário para os preciosistas, mas esse vídeo aqui foi feito especificamente para o cara mais leigo que está nessa dúvida. Fechou? Um abração, tchau, tchau.